Quando alguém faz 60 anos, a gente dá os parabéns. No caso da COP, às vezes é bom pensar o que é a COP. A COP começou em 63, numa época que não se falava em desenvolver tecnologia no Brasil. Normalmente, as instituições e as ideias, elas acompanham uma certa sequência ao longo do tempo. Mas existem ocasiões em que a sequência é quebrada e começam coisas absolutamente novas e inesperadas. A COP foi uma dessas coisas. E com isso foi se mudando a visão que a gente tinha de um engenheiro. O engenheiro era formado para copiar tecnologia de outros lugares. E o professor Coimbra, deve ser lembrado para sempre na nossa história de educação, ele conseguiu isso. Quebrou um tipo de organização, introduzindo um grande desafio. Nós não vamos apenas formar estudantes com conhecimento gerado em outros países, nós vamos gerar o nosso próprio conhecimento. A COP, desde o tempo do professor Coimbra, ela tinha um compromisso com a qualidade. O que consistia esse compromisso com a qualidade? Fazer com que os professores ficassem em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. A COP foi pioneira na criação do Programa Nacional de Avaliação da Pós-Graduação. Essa avaliação deu origem na CAPES, que hoje, o nascimento e a manutenção da pós-graduação, ambas são reguladas pela existência de programas de avaliação da CAPES. A COP criou mecanismos de articulação da universidade com a empresa. O grande mecanismo foi a COPTEC, e a COPTEC deu um grande avanço para a COP e ganhou notoriedade nacional pela qualidade do seu trabalho. Nós começamos a articular quais eram as saídas para transformar a COPTEC numa coisa mais regulamentar. A COPTEC ela tem uma estrutura distinta de praticamente todas as outras fundações de apoio às universidades públicas no Brasil. Ela é uma provedora da universidade. Na parte de pesquisa, tivemos também algumas conquistas importantes. Quando o professor Lobo Carneiro, que era coordenador do programa de engenharia civil, relatou os contatos que ele havia tido com a Petrobras para resolver o problema das plataformas de petróleo. Então a COP foi contratada, então a Petrobras virou, ao longo dos anos, a principal mantenedora dos projetos da COPTEC. E naquela época, 94, o nosso grande desafio era recuperar os laboratórios da instituição, que foi uma das principais legados da diretoria da COP para a pesquisa científica. Já no final da década de 90, a gente começou a ter recursos. Então isso deu muito dinamismo à COP. Então foi uma época de muita discussão. A gente teve tempo para pensar. O elemento principal aqui dentro é que as pessoas têm fé de que trabalhando com ciência, tecnologia e inovação, nós vamos ajudar esse país a desenvolver, tá? E diminuir a desigualdade. A COP sempre teve consciência desse papel e compromisso com que essa formação fosse feita em benefício da solução dos problemas sociais brasileiros. Durante o episódio da pandemia, nós desenvolvemos soros, vacinas, respiradores. Isso mostra que uma unidade de engenharia está sempre na vanguarda, na busca por soluções. Nada é feito sem pessoas e pessoas bem formadas. O país precisa de mestres, doutores, pós-doutores, cientistas que ajudem a entender e buscar soluções para os problemas que o país apresenta.
A COP faz 60 anos num período que o mundo passa por enormes transformações. E a COP, no meio disso tudo, deve estar cada vez mais alinhada com essas transições. Nesse sentido, a gente precisa se adaptar cada vez mais aos desejos dos nossos alunos, de maneira que eles possam também estar preparados para esse novo mundo. A COP manterá, nos próximos anos, a tradição dos últimos 60 anos, que é estar constantemente, incessantemente, lutando por mais investimentos em ciência, tecnologia e inovação e uma melhor qualidade de ensino de pós-graduação. Para tudo isso, nós temos que lembrar dessas pessoas do passado, dos professores fundadores, e tem o lado muito importante que são os funcionários técnicos administrativos, dessas pessoas que dedicam a vida à COP. A COP cobriu um espaço muito grande com os seus programas até hoje. Cada vez mais se inventa muito aqui dentro dessa universidade. Nós somos muito inventivos, né? Criamos novas condições de trabalho para todo mundo. A COP não é feita por uma pessoa só, ela é feita por todos nós. Eu passei a minha vida toda aqui, eu comecei na COP com 18 anos, fazendo iniciação científica. Tenho um enorme orgulho, essa é a minha casa. Eu acho que no final o que eu tenho que desejar é parabéns para a COP, que são todos nós, muita saúde, eu tenho fé nisso.